Bruno, você, tudo bem? Tudo bem. João Guilherme, Flamengo TV. Você jogou na Alemanha, jogou no Wolfsburg. Você tem alguma lembrança, né, de algum momento lá, de algum jogo contra o Bayern de Munique, né? E agora chegando esse jogo, um dos mais importantes da história do Flamengo, e você, que é um dos caras mais importantes da história do Flamengo, gostaria que você falasse sobre isso, por favor. Boa tarde a todos. Olha, João, lembrança que eu tenho é um time que marca muito forte, né? É uma equipe bem compacta e onde a gente vai ter o um para um, né, o mano a mano, uma gíria nossa brasileira, porque assim a gente pode conseguir ter êxito nessa forma, porque é um time que marca muito mano a mano e a gente tem jogadores rápidos na frente, jogadores que pode decidir no um para um, pode conseguir levar vantagem nesse jogo. Bruno, aqui você teve alguns altos e baixos, que é normal para o jogador, e de uns tempos para cá você vem numa crescente muito grande. Aqui você atribui a recuperação dos seus bons e grandes momentos que você vem conseguindo executar agora nessas últimas partidas. Se puder. Olha, é, todo jogador tem altos e baixos, comigo não é diferente, não foi, né? E eu procuro sempre estar no meu melhor cada dia. Então, nesse tempo para cá, estou procurando abdicar mais ali como centroavante, né? Como eu tenho jogado, e para poder ajudar a equipe do Flamengo. Então, acho que o segredo é esse, é trabalhar cada dia para poder chegar onde eu quero chegar. Ô, Bruno, Gabriel Oliveira. Você foi o único dos pendurados a entrar em campo na última partida. Teve teve que se policiar ali em campo, e até como é que é entrar em campo? Você vai entrar em campo num jogo como o Bayern, mas tendo que se tomar cuidado, como é que vai ser isso? Olha, no último jogo, todo mundo veio falar comigo a respeito desse cartão e fiquei muito apreensivo dentro do jogo. Claro que não queria estar de fora de um grande jogo que a gente tem pela frente, mas sou experiente, consegui manter a calma ali e não chegar de uma forma mais dura e para poder levar o cartão. Mas nesse jogo agora estou bem, estou pronto para poder ajudar o Flamengo mais uma vez. Espero poder ajudar novamente. Bruno, como é que você pode. Desculpa, Pablo, a gente está seguindo uma ordem. Eu Vamos te lá. perguntei se falou que era ok. Não, tranquilo, não entendi a pergunta. Entendi. Bruno, boa tarde, né? Ai, Você chegou ao Flamengo em 2019, ganhou duas Libertadores, dois campeonatos brasileiros, esse é o teu terceiro Mundial, tem muitos títulos, gols decisivos, frases históricas também, declarações históricas, identificação tremenda com a torcida do Flamengo. Queria saber se você já parou para pensar qual é o teu patamar e qual o patamar que você chegou na história do Flamengo e o patamar do Flamengo na tua história como jogador de futebol também. olha, acho que desde quando eu cheguei no Flamengo e outros clubes também que eu passei, sempre procurei dar o meu melhor e ajudar a ganhar jogos, títulos também. É claro que aqui no Flamengo eu sou muito feliz, e 16 títulos e quero poder ganhar mais, para entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então, acho que o patamar que eu posso dizer aí é ganhar títulos. O que importa é o que vai ficar marcado na história do Flamengo. Então, é isso que eu vou procurar fazer nesse tempo ainda que eu tenho de Flamengo. Júlio. Bruno, você espera um jogo de mais coragem, tipo o próprio Flamengo contra o Chelsea, né? Considerando brasileiros contra europeus, ou um jogo de mais precaução, inteligência tática até, né? Defesa, como foi lá o do Botafogo contra o PSG. E a outra, se você acha que você vai jogar desse começo. Olha, como você já sabe, o Felipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo sempre vai jogar para frente. É claro que temos que ter as precauções ali, todo mundo correr, todo mundo se ajudar. Acho que torna mais difícil, né, para o Bayern poder entrar na nossa linha. Então, cara, eu vejo muito isso nesse jogo agora, todo mundo se ajudando dentro de campo, que a gente possa conseguir uma grande vitória, né? É o que todos nós queremos, sabemos da dificuldade que vai ser, e ainda não sei se eu vou ser titular.
Bruno, tudo bem? Ô, Bruno, no Mundial, naquele formato antigo, né, a expectativa de enfrentar o europeu dependia muito de ir à final, como vocês fizeram em 19. É, agora o europeu já apareceu no caminho, numa fase de grupos. O quanto já ter passado por aquele jogo do Chelsea, vivenciado aquela experiência, principalmente o desempenho, vai ser importante e útil para vocês trabalharem a estratégia desse jogo, do Bayern. Olha, mudou, né, o Mundial esse ano e, como você falou, hoje a gente já enfrenta na fase de grupo o time europeu, tivemos o Chelsea pela frente e a gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas nós sabemos a força do Flamengo também. A gente tem que fazer o que a gente fez contra o Chelsea. Todo mundo correndo, todo mundo se ajudando, que assim a gente pode conseguir uma vitória. Aí, caso ao contrário, eu acho difícil se a gente não se ajudar dentro de campo, não correr. Então, essa é a minha visão. Bruno, a gente sempre fica tentando decifrar o que o Felipe está pensando para escalar o time, né, a cada jogo, e a gente sabe, né, que ele faz muito de acordo com o adversário. E a gente já viu em alguns momentos assim que o Flamengo precisou ter mais intensidade ou que o jogo ia ser um jogo de muita intensidade, um ataque ali formado por você, Plata e Luiz Araújo. Foi assim até naquela final contra o Botafogo lá da Supercopa em Belém. E acredito que talvez seja uma possibilidade para esse jogo. Eu queria que você falasse um pouco como funciona quando vocês três estão juntos em campo. O Plata pode jogar por dentro também, tem o Gerson chegando ali pelo lado direito. Falasse um pouco dessa conexão de três caras tão intensos como vocês três. Vejo que a gente se conecta muito bem ali na frente, os jogadores rápidos, né? E hoje nenhum zagueiro quer ficar correndo atrás de atacante rápido. O nosso zagueiro sempre fala isso. É difícil quando tem que correr 30, 40 metros para trás. E acredito que quando o Felipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, que seja para esse ponto. Porque ele vê a linha defensiva, as dificuldades que tem de correr para trás, e ele acaba optando os jogadores rápidos na frente, que sabe atacar o espaço, mas também sabe jogar no pé. Então, acho que é essa linha que eu vejo que ele consegue enxergar. O provável time do Bayern, a zaga, né, pensando no miolo da zaga, deve ter o Jonathan Tah, que é um zagueiro de 1,95 m de altura, e o Dayot Upamecano, que tem 1,86 m, mas pesa 90 kg. É melhor ou pior enfrentar esse tipo de zagueiro? Grande. Eles são técnicos, mas eles também são muito grandes. Assim. Talvez na velocidade faça uma diferença. Qual é a forma de encarar zagueiro brasileiro? Melhor forma. Na minha visão, velocidade. Foi o que eu acabei de falar com ela. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Mas ali, se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Bruno, o Flamengo teria a chance de marcar um feito histórico nesse Super Mundial, que era ser o único clube brasileiro a conseguir 3 vitórias. Infelizmente não aconteceu por conta do Los Angeles, o último empate na terça-feira. Queria saber de vocês assim, como é que vocês conversaram depois desse jogo e principalmente pensando na projeção que vai ser o jogo contra o Bayern no próximo domingo. Olha, a gente sabia que a vitória é o que a gente queria e também tinha um prêmio, um valor, né, que o Flamengo receberia também com essa vitória. Não é porque tinha esse valor que a gente queria perder, mas, cara, a gente quer vencer todos os jogos. E a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente pega uma linha de 5, né? 3 zagueiros ali, mas com 2 laterais baixo. É uma dificuldade que a gente está tendo um pouco nesse ponto. E aí acabou sendo um jogo bom por Los Angeles, mas não vejo que a gente jogou mal também, não. Vejo que a gente fez um bom jogo. É claro que propomos o jogo o tempo todo e uma hora a bola
vai acontecer de entrar, e foi o que aconteceu nesse jogo. Então, eu vejo isso também dessa forma, que a gente é, tem que projetar um jogo de cada vez. O jogo contra o Los Angeles foi dessa forma, mas contra o Bayern a gente tem que estar ligado 100% para não acontecer lances bobos para a gente deixar ele sair na frente. Bruno, ninguém conhece o seu corpo melhor do que você, o seu físico melhor do que você. Lá no início do ano, se você tivesse que imaginar assim, em que momento que eu queria dar minha volta por cima na temporada e aquele estalo que é para ninguém segurar mais, você imaginaria que seria justamente num jogo contra um europeu, numa Copa do Mundo de Clubes, e se você acha que esse momento da virada chegou? Cara, boa pergunta. Acho que, como eu falei, eu busco jogo a cada jogo o meu melhor. E nesses jogos assim, eu costumo ir muito bem, né? Então, se for para dizer, pode ser que seja esse jogo que eu esteja iluminado mais uma vez para poder ajudar a minha equipe. Não só eu, mas todos os meus companheiros também, que a gente possa estar uma excelente tarde, fazer um bom jogo da forma que a gente sempre joga, Flamengo para cima, jogando para vencer. E é isso. Você sentiu essa virada, assim? Exato. Bruno, muito se fala de campo e bola, mas com tudo que acontece na sua vida, a gente queria saber como é que está a sua cabeça nesse momento aqui, se é possível se manter concentrado só em Mundial, só no Flamengo, se se fecha numa bolha, como você se faz para se lidar de tudo que se fala em relação a isso? Acho que, primeiramente, eu procuro estar com a minha família, minha esposa, meus filhos, e eles que me dão apoio todo dia. E eu sou um cara bem reservado, sabe? Sou um cara que, tipo, gosto de estar sempre com pessoas que me ajudam de alguma forma, pessoas que querem o meu bem. Então, é isso que eu sempre quero para minha vida. E estou bem, nos Estados Unidos com a minha família, jogando Mundial, podendo curtir também um pouco desse paraíso aqui. Então, cara, estou muito feliz, estou muito contente de estar mais uma vez representando o Flamengo no Mundial. Então, espero poder estar em outros também para poder ajudar o Flamengo. Bruno, tudo bem? Boa tarde. O Wesley falou depois do jogo contra o Chelsea que você é o primeiro a correr. É o cara que mais conquistou do elenco, junto ao Arrascaeta, mas é sempre o primeiro a correr e isso motiva os jogadores. Eu queria fazer uma comparação com 2019, porque aquela final foi uma final difícil para o Flamengo, mas o time não desistiu. O caminho poderia ser mais fácil, mas vem o Bayern de Munique, um gigante alemão. Qual comparação você consegue fazer para esse jogo com aquela final, onde você teve uma participação direta naquele primeiro gol do Gabigol? Cara, acho que, como você falou, e eu vejo também assim, todo mundo correndo, se ajudando. Dependendo de quem é mais velho, quem é mais novo. E esse é o espírito do time, é o espírito que a gente não negocia, o Felipe também não negocia, o Felipe cobra bastante, que a gente tem que jogar com intensidade, que a gente tem que jogar todo mundo correndo, se ajudando, porque assim a gente consegue ganhar jogos diante de uma equipe tão difícil que é o Bayern. Acho que se a gente correr, se a gente nos ajudar, acho que a gente tem total condições de ganhar o jogo. Claro que é difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. É claro que o Bayern, na minha visão, é bem melhor que o Chelsea. Então, cara, vai ser um grande jogo e, como eu falei, espero que a gente seja numa tarde iluminada, que a gente possa vencer. Bruno, Chico Moeda, Casa TV. Primeiro, obrigado por tudo que você faz, feito pelo Flamengo. Te amo, meu irmão. Cara, assim, você foi o melhor jogador, na minha opinião, contra o Liverpool com 19, contra o Chelsea você entra e muda o jogo completamente. Agora a gente enfrenta o Bayern de Munique. Tem alguma coisa diferente que passa na sua cabeça antes desses jogos? E como você acha que pode contribuir ofensivamente para o Flamengo, especificamente nesse jogo? Eu acho que não. Como eu falei, eu procuro sempre dar o meu melhor, cara. Nesses jogos, assim, eu não sei o que acontece, mas eu me concentro mais. Não que em outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos
se blinda completamente. E eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do zagueiro laterais que eu posso jogar de ponta também, que eu posso enfrentar pela frente. Então, com a minha experiência também, velocidade, cabeceio, eu procuro sempre estar no momento exato ali para poder finalizar. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo mais uma vez, diante de uma grande equipe, né? E que a gente possa vencer. Que a gente tem visto muitos elogios ao time do Flamengo, especialistas, muita gente que está aqui também falando muito bem sobre o Flamengo. Mas também tem lido na imprensa alemã que eles falam que enfrentar o Flamengo, na teoria, no papel, é uma tarefa mais fácil de enfrentar o Chelsea. E que já os adversários complicados vêm a partir das quartas de final. O que você responderia para os alemães? Acho que não, futebol é dentro de campo. É 11 contra 11. Não tem essa, eles vão vir com mais do que 11, nem a gente também. Então, a gente se concentrar bastante mesmo, porque é o jogo das nossas vidas. Para eles lá, pode ser dessa forma que eles pensam, mas a gente encara e pensa como uma final. Então é assim que a gente vai entrar, encarando como se fosse uma final. Meu nome é Tom, eu sou da Divi. O Flamengo enfrentou adversários com diferentes estilos táticos e diferentes modos de jogo nessa primeira fase. O que você acha que o time poderia ajustar a partir de agora das oitavas de finais, que em algum momento, algum desses estilos de jogo fizeram com que o clube não desempenhasse a mesma eficiência que deveria? A gente já teve outros jogos agora também no jogo contra o Los Angeles. Quando a gente enfrenta uma equipe bem baixa, né, com as linhas bem baixas, a gente tem um pouco mais de dificuldade de entrar, porque são muitos jogadores atrás da linha da bola, com 5, 8 jogadores marcando ali à frente do gol, e é mais difícil entrar. E quando a gente joga contra a equipe que deixa a gente jogar, teoricamente que a gente consegue desempenhar melhor o nosso futebol e a nossa tática também. Então, é isso. A última. Bruno, Gustavo Lopes Dazon. Eu queria te perguntar de duas gerações de jogadores do Flamengo. O Arrascaeta, que está com você desde 2019, numericamente está tendo um início de temporada muito bom. Saber se você viu alguma coisa de diferente nele e também a sua relação com ele no dia a dia. E sobre o Wallace Young, que o Felipe Luiz disse que ele já é uma realidade. Como é que é a sua relação com ele e também com os outros garotos que estão sumindo aí do Flamengo? Do Arrascaeta eu vejo diferença em tudo. Ele é o 10 do Flamengo, é um craque, jogador de seleção, de Copa do Mundo, é uma referência para nós aqui no Flamengo, cara que eu me identifico bastante também com a sua qualidade, né, de passe, de gol também, e sempre quando eu jogo com ele, ele sempre me dá alguns toques, fala para mim ficar ligado, porque ele acha alguns passes ali meio mágico, né? Então, cara, ele é um jogador muito, muito grande e nesse jogo cresce também, tá vindo agora de vários jogos bons. Então, espero que ele possa nos ajudar mais uma vez, como sempre está ajudando. O Wallace Young é um garoto, mas que eu estava até falando com o Felipe ontem, eu me identifico nele, por incrível que pareça, é um jogador que corre, que ajuda, que marca gol. E também vejo ele ser um jogador iluminado, porque tem muita estrela. Você fez gol contra o Chelsea, fez gol agora contra o Los Angeles. Joga grande, ele não se esconde, jogador que vai para cima. Então, cara, eu acho que ele vai ter muito êxito aqui no Flamengo e vai nos ajudar bastante